Várias pessoas estão me pedindo para eu mostrar um caso clínico quando eu falo de casos menos severos. Desgaste comum com essa pandemia, que nem eu relatei no vídeo anterior. Então eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês e passar um caso que eu recebi de uma menina, já tive menina, né, uns 30 anos, jovem, e que ela tinha de histórico desgastes, um desconforto, a queixa, na verdade, que ela chegou, olha, eu sinto um vão nos meus dentes. Ela falou, eu sinto um vão, é como se existisse um espaço. Ela falou, eu já tive DTM e fui tratada pela DTM, fizeram uma placa para mim, eu tenho refluxo, então eu tenho um desgaste por uma acidez nos dentes, né? Mas também fui atrás, medicada, mas hoje me sobra um vão. Ela falou, eu já entendi quais são as condutas, né, que eu tenho que seguir. Hoje eu não tenho dor mais, eu já tive, mas eu tenho um desconforto. E a sensação é de um vão entre os dentes. E aí eu fui examinar ela e vou mostrar esse caso para vocês. O que é que eu falo que é o vão? Isso é uma jovem de 30 anos. E depois eu vou mostrar quando tem mais idade, quando a gente já tem uns 50 para cima, que a gente já tem a idade, os desgastes, os hábitos parafuncionais, o estresse, né, todo agregado. Mas nesse caso de hoje, ela chegou assim, sem guia do canino, então você vê que ela tinha uns desgastes, né? Então ela teve um desgaste do canino, onde quando ela faz a lateralidade, a gente percebe o toque dos outros dentes. E se a gente observar essas incisais, a gente vai ver que estão todas aplainadas. E que ela tem um hábito de bruxismo, ou teve, e essas são as pistas, né? É o que a gente vê, que a mecânica não tá bacana do sistema estomatognático e a gente tem que devolver essa mecânica. Também a gente percebe que na protrusão tocam vários seus dentes, né? Vários dentes posteriores a gente toca quando ela tá numa posição de topo a topo. E na lateralidade do lado esquerdo também a gente vê interferência em todos os dentes, a gente não vê a guiada pelo canino. Quando ela faz uma oclusão, eu coloquei um papel carbono e o que eu observei? Eu observei que quando ela fechava os dentes, só tinham esses toques. Só tocavam esses molares que vocês estão vendo, essas são as marcas iniciais do papel carbono. E é um acufilme, né? E a gente via também essas ilhas típicas de acidez, né? Do refluxo, um desgaste químico dos dentes. Então, a gente via que tinha desgaste severo das estruturas. E olha os dentes superiores, como a gente vê desgaste, a gente não vê mais a anatomia do dente, né? Eu sempre brinco com meus alunos, por onde eu começo, né, a minha reabilitação oral, e também eu falo assim, cadê o pedaço do dente que estava aqui, né? Então, nessas horas eu pergunto, cadê o pedaço do dente que estava aqui? Cadê a anatomia desse dente? E a gente tem certeza que se tivesse uma restauração quebrada e a gente fosse fazer e falar, batesse o carbono para o paciente morder, ele iria morder e falar, tá alto, se a gente devolvesse a anatomia dele. Então, cadê? Como é que eu vou recuperar esses dentes, né? Como é que eu vou criar uma altura, mas sem ter que moldar, fazer enceramento, levar em articulador, fazer o jig? Como é que eu posso fazer uma dinâmica que dá certo de uma maneira mais rápida do meu dia a dia? E isso foi, e essa técnica que eu desenvolvi veio de muitos estudos, né? Que eu achei que era legal, entendeu? Foram de muitas aplicações em diversos casos. Eu já apliquei muito, tanto em curso quanto em consultório, os meus assistentes aplicam, os meus alunos aplicam. Então é uma coisa assim, é um feedback muito gostoso e é o que me trouxe para a internet. E aí, ó, a gente percebe que tem um desgaste além de desgaste do bruxismo, né? Excêntrico que a gente vê, também tem o químico, porque a gente percebe nessa mordida, nessa posição que a gente está vendo essas fotos, que tem um desgaste além das facetas que se encontram. Não todas as facetas se encontram perfeitamente, há um vão. Porque quando é o bruxismo, a gente vem e as facetas se encontram certinhas. Quando a gente vê que tem ainda um desgaste estrutural maior, a gente vê que pode ser um desgaste químico junto com o desgaste pelo bruxismo. E olha só o grau de destruição da anatomia dos molares. Para uma pessoa de 30 anos, né, 35 anos,
E aí a gente começa a devolver a guia do canino, né? Começa a fazer restaurações para devolver a guia do canino, o paciente já sente um bom conforto. Ele já relata um conforto, mas ele ainda tem uma sensação de vão, mas ele já começa a sentir um conforto. E aí, depois que eu apliquei a minha técnica, que eu fiz uma técnica que esse é um segredinho que eu tenho que mostrar para vocês só no presencial. Por quê? Porque através dessa técnica a gente consegue na clínica ver um espaço viável que a gente consegue reproduzir e reconstruir. E como vai reconstruir, aí é a mão de cada um, é a habilidade de cada um. Eu estou interessada com o posicionamento mandibular. Eu estou interessada em achar o espaço necessário para eu reconstruir a anatomia dos meus dentes e devolver a dinâmica muscular, né, através de uma oclusão mutuamente protegida, né, que é os contatos posteriores mais fortes que os anteriores, incêntrica. E excêntrica é a guia dada pelo canino na desoclusão da lateralidade direita e desoclusão em balanceio e vice-versa. E também a protrusão. Então, através dessa, você percebe que a gente já desenvolveu a anatomia, já começou a reconstruir os dentes através de uma resina foto mesmo, sem grandes desgastes. Comecei a ajustar a guia de lateralidade, o que a gente sabe, quanto menor a guia, mais conforto o paciente tem. Então a gente tenta dar uma mínima guia e vai policiando alguns ajustes para não ter contato posterior. Só que na guia de protrusão, travou, tá vendo? A gente não consegue fazer a guia da protrusão. Vocês vão ver por quê. Ó, a guia do canino antes, né? E o depois, como a gente conseguiu dar uma desoclusão. E se você ver essa imagem de frente, né? A imagem do sorriso mesmo, ocluído, a gente não vê tanta diferença. Observar os caninos, né? Mudaram um pouco, mas a gente não mexeu nos incisivos. Por quê? Porque a paciente é jovem e ela veio de um tratamento ortodôntico e a gente pode melhorar isso com a ortodontia, não agregando resina nas incisais, né? Para conseguir a guia. Então eu deixei uma opção de escolha, mas eu tinha que mostrar isso para o paciente. Por quê? Porque ele não via. Para ele estava ótimo, mas a gente sabia que essa mecânica não estava bacana. Essa era a placa que ela usava, né? E tinha conforto e foi realizada por um colega bem bacana, que não foi mexida, só ajustada depois das reconstruções. E aí, quando eu olho esse sorriso, eu não sei se vocês conseguem observar, que é um sorriso invertido, né? A gente percebe a necessidade para uma estética dos incisivos centrais superiores e os laterais serem mais compridos agora. Agora fica bem claro nesse sorriso, quando ela abre um pouquinho a boca, que falta aquele pedacinho do dente que falta para eu devolver a mecânica da protrusão, também falta para eu devolver uma estética bacana. E aí eu fui, só que a paciente não vê, né? E aí eu fui mostrar para ela de uma maneira leiga. Então, olha, a gente usa muito, eu gosto muito de usar essa régua de Fox, que é pra gente ver, né, o equilíbrio direito e esquerdo e também pra gente verificar o comprimento dos dentes, o plano oclusal, né? E aí fica claro a falta de espaço que tem na região dos 4 anteriores superiores. E aí eu fiz uma brincadeira com ela, porque quando eu coloquei a resina assim, ela falou, nossa, eu vou ficar dentuça, eu tô parecendo um coelho, a Mônica, né? Aquelas coisas do desenho. E eu falava que não, que a estética ia surgir. E aí eu comecei a pôr um pedacinho para ela ter essa noção. E eu não fotopolimerizei, eu só coloquei, pus a régua em posição para ela ver o vão que eu queria restabelecer. E que eu poderia restabelecer tanto com resina foto, mas eu gostaria, que eu acho ideal, ela voltar para a ortodontia e tentar trazer esses dentes, que a ortodontia não é minha área, mas eu tentar trazer esses dentes para conseguir um sorriso mais harmônico no ponto de vista estético e também funcional, né, com a protrusão. Então hoje fica claro, olha essa diferença dessas duas fotos, que se eu incompridar um pouquinho o incisal do meu incisivo central, como eu fiz no dente 11, ele fica mais equilibrado, depois eu aumentaria o dente 12,
daria harmonia com o meu canino, que eu devolvia a guia, né? E ficaria um sorriso mais estético e funcional. Então é aquela dúvida, ortodontia, resina foto, quem escolhe? O paciente. Lógico que eu prefiro ortodontia, porque a gente sabe que essas incisais quebram, fraturam e é um desconforto, qualquer coisa que morde um pouco mais dura. E ela ficou de pensar, por quê? Porque o relato dela, depois que a gente reconstruiu todos os dentes, é que o vão sumiu. Ela sentiu conforto, ela tinha um pouquinho de dor de cabeça, ela tinha um pouquinho de desconfortos, ela foi tirando os dentes de contato, né? Ela foi desocluindo, porque tinha aquela coisa de pressionar, ela foi desocluindo. Então, assim, a gente vai trabalhando os hábitos que a DTM nunca vai ter uma cura, ela vai ter um controle, de acordo com o estresse, a gente vai melhorando, mas a gente recupera a estrutura perdida. E devolver a estrutura perdida do dente é legal. Existem milhões de técnicas, gente. Não é que eu sou a milagrosa da técnica. É que essa reabilitação eu fiz numa sessão de 3 horas. E depois eu só controlei. Através de como achar essa posição da mandíbula, não construindo dispositivos, respeito todos, mas sempre era muito complexo para mim. E eu achava, quando eu aplicava na minha boca, que eu punha todas as técnicas, né, que eu fui testando, eu sempre tinha um desconforto, eu sempre me sentia de uma posição forçada. E foi testando em mim, que sou uma hipervigilante, é que eu vi que ali tinha uma técnica que eu conseguia, de uma maneira rápida e com conforto muscular e articular, devolver ao paciente, tendo hoje vários feedbacks positivos, ok? Se tiver algum aluno meu que ouviu o vídeo, já fez a técnica, que se manifeste, que fale o que achou, que fale se teve sucessos nas reconstruções que fizeram também. Obrigada!